Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Aldria Martins e para quem é novo aqui no canal, eu vou explicar o que está acontecendo. Bom, eu não usava óculos, mas eu comecei a notar algumas alterações na minha vista e por isso eu fui fazer um exame. Mas antes de tudo, eu quero retornar lá para 2013 e 2014. Bom, em 2014, eu comecei a sentir fortes dores de cabeça, muito forte. E assim, essas dores duravam em média um mês, eu até chorava de tanta dor. Meu pai me levou no médico, a gente fez o exame e não deu nada. O oftalmo disse que eu não teria problemas de vista cedo, né? Se fosse ter, eu teria mais pra frente, porque meu pai é míope. Mas assim, ele não nasceu míope. O que aconteceu é que quando ele era mais jovem, teve um vazamento de um veneno e esse veneno foi nas vistas deles. Então, mais pra frente, quando ele tinha uns 32, 33 anos, começou a afetar a vista dele. Então, a partir daí, ele começou a usar óculos. E eu, assim, via tudo perfeitamente e não tinha nenhum problema. Até quando eu fiz o exame, ele disse que eu não precisaria de óculos agora. Então tá, até aí tudo bem. E depois essa dor de cabeça acabou sumindo. Eu comecei a achar que talvez a dor estava acontecendo por conta que eu usava aparelho, então talvez o aparelho estava muito forte. E poderia estar mexendo na face e tal, e daí a gente esqueceu isso. Aí o que aconteceu? Em 2016, se eu não me engano, no final de 2016, eu comecei a notar algumas coisas que eu não estava conseguindo enxergar bem de longe. A minha casa é bem no fundo, então lá na frente eu via tudo perfeitamente. Eu sabia falar quem que era a pessoa que estava lá no portão e tal. E daí depois eu comecei a ver, pensar que era alguém, não era, e começou a acontecer isso comigo. Em 2017 eu entrei no cursinho. Esse cursinho era no local onde o quadro era branco e eu começava a ter dificuldades em enxergar o quadro, porque eu chegava depois, então eu tinha que sentar bem no fundo. Então lá no fundo, pra mim, tava tendo muita luz. A luz da luz refletia no quadro, e como o quadro era branco, ficava uma coisa meio, sabe, forte para mim enxergar, meu olho às vezes ardia, e eu pensava que isso era problema com a luminosidade, nada de problema de vista. E teve um dia que eu percebi que eu tava forçando muito as vistas, e assim, como o cursinho é tudo muito rápido, eu escrevi no meu caderno o que o professor tinha passado no quadro, e depois eu tirei uma foto com o meu celular. Quando eu cheguei em casa, eu fui revisar aquilo que eu tinha escrito, eu percebi que eu tinha trocado alguns números. Por exemplo, eu coloquei J no lugar, não sei se era I. Eu coloquei um G onde era um 8, porque era assim, era uma fórmula da gravidade e tal, então o G lá. E daí eu comecei a pensar que era um 8, então assim, foi assim que eu via. Mas até então, aí tava tudo bem, a gente continuou o ano. E no meio de 2017, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Então a dor tava muito forte. Aí teve um dia que a professora da minha sala foi aplicar a recuperação de química. Então ela disse assim, gente, quem não vai fazer recuperação, senta no fundo, que aqui na frente vai sentar o pessoal da recuperação. Na escola, eu sempre fui a primeira da fila. Então, nesse dia eu fui bem lá pro fundo e a professora passou algumas fórmulas no quadro. E lá do fundo, eu tentava enxergar a fórmula, eu sabia que fórmula que era porque eu conhecia, mas eu não estava vendo nada nítido. Tava tudo embaçado. Daí eu cheguei em casa, contei pros meus pais. E eles dizem, então vai ter que marcar um médico pra você, porque você tá reclamando muito e tal. Mesmo assim, a gente não marcou no dia, e depois acabou esquecendo e tal, vai passando os dias. E depois, o que aconteceu? Eu comecei a reclamar muito e eu comecei a falar que eu não tô reconhecendo as pessoas. Daí eu resolvi fazer um teste de computador. No YouTube eu joguei lá assim, teste de visão para tirar carteira, algo assim. Daí apareceu, daí eu mas a minha mãe fez o teste, que a gente precisa ficar 4 metros de distância, dependendo do tamanho do computador, da televisão, se você passar na televisão. Aí como o meu notebook eu acho que tem 18, 14 polegadas, a gente deixou numa parede e a minha mãe falou assim, não, meu quarto tem 4 metros, então a gente vai lá pro fundo. Daí eu conseguia ler a primeira letra de boa, a segunda coluna mais ou menos e a terceira já
não conseguia enxergar perfeitamente, estava tudo embaçado, borrado, falava as letras erradas, que eu tava chutando o que tava lá. Aí a gente notou, não, tem um problema. E daí meu pai, como ele usa óculos, depois que ele acordou, que ele chegou em casa, a gente falou, pai, faz o teste, vamos ver se funciona. Minha mãe falou assim, esse teste não deve funcionar, a letra é muito pequenininha. Meu pai leu tudo perfeitamente. Aí a gente notou, o teste é verdadeiro, então eu tenho algum problema. Então, no outro dia, meu pai ligou, a gente marcou uma consulta pra mim no dia 17 de novembro, no H-Olhos, em Uberlândia, eu moro em Tupaciguara. E daí a gente foi na parte da tarde, que eu trabalho de manhã, eu fui pro meu serviço normal, cheguei em casa, arrumei e a gente foi. E chegando lá, eles fizeram vários exames, sabe? Tinha vários tipos de exame, não só o da letrinha, que eles fazem exames em máquinas. É tipo como se tirasse um raio-x do seu olho, eu não sei explicar, mas assim, eu achei muito interessante, a estrutura lá é muito boa. E depois ela colocou o colírio no meu olho. E aquele colírio, quem tem problema de vista sabe como aquilo arde. Arde muito. E depois de um tempo, o meu pai primeiro fez a consulta. A gente foi tudo junto, eu, meu pai e minha mãe na mesma sala. E daí ele falou perfeitamente as letras. E depois a próxima fui eu. Eu tava lendo tudo perfeitamente. Eu comecei a achar, eu não tenho problema de vista. Mas assim, gente, eu vou colocar um parêntese aqui que eu esqueci de falar lá no início. Quando eu sabia que tava tendo alguma alteração, eu comecei depois a achar que era coisa da minha cabeça. Porque eu não queria usar óculos de jeito nenhum. Eu falava que era feio, que não sei o que lá, que não queria. E daí, depois, quando eu comecei a ver, assim, que eu não conseguia enxergar bem, que tava tendo algum defeito com a minha vista, com o meu olho, eu comecei a perceber isso, eu comecei a pesquisar tipos de óculos pra quem tem um rosto mais redondinho, assim como o meu, né? Que vocês podem ver que ele é uma luinha. Daí eu pesquisei vários modelos, porque eu já sabia que eu ia precisar de óculos, mas mesmo assim eu queria me enganar. Daí quando eu fui fazer o exame de vista, eu sabia que eu tava lendo as letras perfeitamente. Falei assim, não vou precisar de óculos. Daí quando ele pergunta lá na lente, qual que tá melhor? É só essa, essa, é só essa. E pra mim assim, não vou precisar de nada, né, gente? Daí ele pegou e falou assim, então, você é míope, igual seu pai. E eu fiquei tipo... Eu sou míope? Gente, eu fiquei assim, porque eu não estava esperando isso. Pra mim, eu tava lendo tudo perfeitamente, como da primeira vez que eu fui no oftalmo. Mas da primeira vez eu realmente não tinha problema nenhum, que eu via tudo nítido, sabe? E daí eu peguei e fiquei, tipo... Oi? Daí ele tirou as lentes, né? A máquina de fazer o exame do meu olho. E lá tinha as letrinhas pra me ler. Ele falou assim, é assim que você vê sem óculos, né? Eu falei perfeitamente. Gente, não dava pra eu falar a letra que tava lá. Gente, tava tudo borrado, sabe? Eu consigo ver, mas está borrado, desfocado, sabe? E daí eu descobri que eu tenho 1 grau no olho direito e 0,70. Tá errado. Eu tenho 0,75 no olho direito e 1 grau no olho esquerdo. E daí eu fiquei meio assustada, porque eu achei que meu grau já começou alto demais. Porque quando meu pai usou o óculos, quando ele começou, ele tava com meio de um lado e 0,65 do outro. E agora que meu pai tá com a quantidade de grau que eu tô começando a usar o óculos. E daí, assim, isso me assustou um pouco, mas tudo bem, né? Ó, pra quem não sabe, a miopia é o problema pra longe. Então, depois que eu coloquei meu óculos, né, que eu fiz o exame na sexta, dia 17, eu já mandei fazer o óculos lá mesmo, eu escolhi meu modelo e tal. Eu tinha ficado muito... Eu tava lá, mas eu não queria estar lá, ao mesmo tempo que eu achava óculos lindo, eu não queria estar usando um óculos de grau. Eu queria não tá lá. Mas aí eu escolhi o óculos do modelo que eu queria, do jeitinho que eu queria, fui eu que escolhi tudo. Meu pai, mas a minha mãe só escolheram a lente. E assim, hoje em dia eu estou feliz assim. Eu vejo que o óculos é um bem, né? Tipo, se ninguém tivesse inventado o óculos, como eu ia ver bem? Eu não tenho problema pra perto eu enxergo tudo super bem, mas assim, uma distância, deixa eu ver. Olha, aqui eu estou talvez a uns 3 metros do meu ventilador. No meu ventilador tá escrito Fama, bem no meiozinho dele. Daqui pra lá não consigo ler. Eu sei que tá escrito porque eu já conheço o ventilador, mas não consigo. E assim, quando eu tiro o meu óculos, eu começo a me achar estranha. Pra mim tá faltando alguma coisa. Não sei se vocês vão achar a mesma coisa, mas eu percebo isso.
E assim, meu namorado falou assim que eu fiquei muito fofinha de óculos, mais fofinha do que eu já sou. Então é um incentivo, a minha mãe disse que combinou comigo, um monte de gente disse que o óculos foi feito pra mim. E eu tô feliz com isso, porque graças a Deus existe o óculos, né? Agora eu vejo tudo perfeitamente. Às vezes, como eu ainda tô acostumando, né? Então às vezes eu costumo ir trabalhar sem o óculos. Isso aconteceu uma vez, 2 vezes na verdade. Mas às vezes eu saio com meu namorado e esqueço de colocar o óculos, porque é uma coisa que você não tá muito assim, né? Daí só quando eu tô lá, que eu tô vendo que eu não tô enxergando bem, opa, esqueci o óculos. Mas é isso, gente. Eu estou aqui para falar que se você nota alguma alteração na sua vista, por favor, procure um médico. Vamos corrigir isso o mais cedo possível. Enfim, esse vídeo já tá muito grande. Eu quero desejar para vocês um ótimo dia, uma ótima noite. Não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo. Mas é isso. Um grande beijo. Fiquem ligadinhos aqui no canal. Tchau, tchau!